vou ler a primeira parte, depois vocês leem a segunda. Logo após nós lermos isso, eu vou orar para a gente iniciar. E depois eu quero chamar todos os homens que estão aqui, né? Nós temos um pequeno grupo aqui representando, mas nós vamos chamá-los para estar aqui. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. E a igreja diz, cantando, ouvindo. Aleluia. Pai, nós bendizemos o Teu nome nessa noite. Pai, nós invocamos o Teu nome nessa noite. Pai, o Senhor é a pessoa mais importante que tem aqui, Senhor. Se nós estamos vivendo essa alegria da volta do retiro, Pai, é porque o Senhor se manifestou com graça ali. Então, Pai, nós dedicamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, ó Deus. Deus, recebe esse culto como nossa adoração, recebe esse culto, ó Deus, como a nossa gratidão pelo aquilo que o Senhor é, porque o Senhor tem feito, está fazendo, Pai, na nossa vida. E nós fazemos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queria chamar os homens da verdade aqui para frente, para nós louvarmos o Senhor. Por favor, aqueles que estavam lá, ainda tem bastante gente chegando. Glória a Deus, vamos dar um jeitinho aqui de se arrumar aqui na frente. Irmãs, se vêm todos os homens aqui hoje, não caberia. Nós fomos em 230 homens. Nós estávamos lá. 230 homens pulando, dançando, se abraçando, louvando o Senhor. Foi muito bom. Vocês pensam que é só mulher que faz barulho? Aqui, ó. Pensam que é só mulher que é barulhenta? Aqui, ó. Homem quando se junta, irmã. Glória a Deus. Vamos se ajeitar aqui. Depois a gente se cumprimenta. Vamos se ajeitando aqui. Vamos pra cá. Ainda tivemos artilheiro que perdeu o pênalti, viu? Ainda tem um cabra aí que perdeu o pênalti. Ficou marcado, já está no Instagram. Tivemos de tudo. O nosso principal artilheiro perdeu o pênalti. Irmãos queridos, nós vamos louvar ao Senhor como gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que nós vivemos ali, estamos vivendo ainda. Amém? Vamos louvar o Senhor junto conosco? Amém. Vamos adorar a Deus, aproveitar para agradecer por tudo que Ele fez por nós lá. E Ele tem feito também, né? Como o pastor falou, vamos viver a vida agora, louvando a Deus e agradecendo. As palmas aí, ó. Ai! Obrigado, Jesus.
nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sempre nossa canção. Oh Jesus, aleluia. Glória a Deus. Salmo 1, 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 aleluia. Esse é o nosso Aleluia. grito de guerra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esses homens aqui foram convocados e estão alistados no exército de Cristo. Aleluia. Nós vamos cantar a nossa música tema, uma música que é composição do nosso irmão Lucas. E a gente vai estar aqui adorando e vocês vão ver esse povo marchando para Jesus, para proclamar a palavra do Senhor nesse mundo. Aleluia. Vamos lá. Vocês podem fazer na palma assim, ó. Vamos lá, marchando. Nos chamou para lutar, já é hora de acordar, esse mundo despertar, é o Caná, ao meu lado sempre está, com seus anjos a lutar, Aonde? nas regiões celestiais. Pois a guerra à frente está, jejuar, louvar e orar, na palavra afirmar a nossa fé. E nós vamos lutar contra as hostes do mal, forças que vão além do que eu posso ver. Por isso, Deus nos dá Armadura. sua armadura pra resistir no dia mau e vencer. Aleluia. Vamos chegando. Vem pra cá, Serginho. Aleluia. Esses homens do exército de Cristo. Vamos avante. Avante, iremos, lutemos, pois, no exército do Rei. Avante, marchemos, não temerei, se Cristo já vencer. Oh, oh, oh,
nosso general? Quem é o nosso general? Por isso nós ganhamos todas as batalhas. Por isso nada pode nos resistir, porque o nosso general é Cristo. Aleluia. E nós marchamos por Ele. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Que privilégio fazer parte desse exército. Esse exército poderoso, porque Tu estás à frente de nós, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Pelo Senhor, marchando sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. As mãos, vamos lá. Aleluia, mais uma vez. O nosso. Seguimos. Aleluia! O nosso general. O nosso general é Cristo. Seus passos. O inimigo nos resiste. Aleluia! O nosso general. Nosso general é Cristo, seus passos, o inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Eita glória. Glória a Deus. Isso aqui é só uma palhinha do que nós vivemos ali, irmãos. Por isso está todo mundo rouco, todo mundo chegou mais cansado. Glória a Deus pela vida desses homens, glória a Deus pela vida das esposas. Vocês homens que não foram,
Irmãos, nós sentimos muita, mas muita falta de vocês. Tinha lugar para todo mundo ir lá. Ó. Deus falou com todo mundo, estava esperando vocês para falar com vocês também. Mas vocês vão pegar uma palhinha, já já Deus vai falar com vocês também de novo. Glória a Deus por isso. A gente está feliz, reserve ali, que para o próximo vocês vão estar conosco aí. O próximo nós estaremos em breve já falando a data do nosso Congresso de Homens. Uhul! Vamos fazer, já temos tema e tudo. É surpresa. Nós vamos encher essa igreja. Se não couber, nós vamos para outro lugar. Pastor Marcos já falou que vai levar a gente para outro canto, para a gente fazer lá. Pastor Marcos já prometeu para nós vamos fazer outro canto ali. Glória a Deus. Amém, irmãos? Mas a gente queria aqui, nós temos aqui, eu sei que as esposas já ouviram em casa. Podem sentar vocês aí, tá? Os homens aqui permaneçam aqui. Permaneçam aqui. Peraí. Aguenta aí. Peraí. Já nós estamos encerrando, já vocês vão sentar. Eu sei que as mulheres já ouviram muitos testemunhos em casa. Os maridos já contaram um pouquinho daquilo que nós vivemos. Mas eu queria chamar Neto rapidinho, ele vai dar um breve testemunho aqui daquilo que Deus fez para ele. Netão, é você, irmão. Faça favor. Venha cá rapidinho. É um breve testemunho só para vocês. Boa noite, igreja. Vocês não acreditaram que eu vim aqui cobrar vocês, não, né? A conta tá... Peraí que eu vou pegar a conta aqui no bolso. Peraí. Misericórdia. Brincadeira. Cobrança é amanhã. Pessoal, boa noite para todos. Aqui, a galera que está todo mundo junto aqui desde sexta-feira. E eu fiz o pedido a pastor Beto e a Pedro para vir aqui falar um pouco com vocês sobre algumas coisas que aconteceram comigo no retiro. Eu trabalho no retiro, certo? Eu sou responsável pela equipe da alimentação e pela cantina. Então, assim, é uma carga horária bem puxada, mas eu faço com bastante alegria, porque é assim que Deus trabalha na minha vida. Eu saí de casa na sexta-feira e a única palavra que eu ouvi de minha esposa, Fabiana, a que a maioria conhece, foi: esteja atento. Esteja atento. Por quê? Porque eu foco muito no trabalho e acabo deixando de lado a minha porção, né? E eu saí com isso na cabeça de estar atento. E chegando lá, desde o primeiro dia, Deus falou comigo que eu já venho buscando já há algum período uma mudança na minha vida. Por quê? Porque me converti há quase 19 anos, quase 20 anos atrás, e eu passei 3/4 desse tempo perdendo tempo. Por que perdendo tempo? Porque eu me converti junto com minha esposa. E a imagem que eu tinha do crente perfeito, do crente ideal, era o que eu via na minha esposa. Uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo, tem o dom da oração, é perceptível isso nela. E eu não me conformava, por quê? Porque eu não conseguia sentir essa presença. Eu não conseguia sentir tudo isso que eu via ela falar, tudo isso que eu ouvia, não conseguia. Simplesmente não conseguia. Então, eu perdi muito tempo da minha vida assim, porque eu disse: eu tenho que ser assim, eu tenho que ser igual a Fabiana. Porque, para mim, todo mundo tinha que ser assim. Só tinha essa forma de ser o crente perfeito. Que, na verdade, acho que a gente nem consegue
nem sendo o melhor dos melhores, ser perfeito, né? Que perfeito só Jesus. Até o dia, e aí eu tenho que adiantar bastante, porque eu sei que o tempo aqui é curto, ainda mais que o pastor Marcos está ali, é pior ainda. Um beijo pro senhor. Até o dia que eu entendi que eu não tinha que ser igual a Fabiana. Porque o que seria das pessoas se todos nós fôssemos crentes do mesmo jeito? Quantas pessoas não seriam alcançadas? Porque a pessoa que Fabiana alcança, talvez eu não consiga alcançar, mas a pessoa que eu alcanço, Fabiana também não consegue alcançar, e assim é a vida de todo mundo aqui. Então, Deus colocou 12 apóstolos, né? Cada um mais diferente do outro. Para quê? Para pegar as pessoas de todos os tipos, de todos os modos. E aí foi que o pastor começou a tratativa desse simples arte do nosso retiro, onde ele trouxe essa ordem de identidade, intimidade e propósito. Então, há 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a construir a minha identidade, não a identidade de Fabiano em mim, mas a identidade que Cristo queria para mim. Eu consegui construir a minha identidade e fui me formando do meu jeito. A maioria me conhece aqui porque todo homem come, todo mundo sabe que homem come. Então, todo mundo me conhece da cantina, correndo para cima, para baixo. E eu tenho o meu jeito, brincalhão, falo alto, grito. Todo mundo já sabe aqui como eu sou. Então, Deus disse para mim que eu tinha que ser daquele jeito, claro, com algumas arestas abaladas, né? Mas eu tinha que ser daquele jeito, eu não tinha que buscar ser igual a Fabiana, igual a Paulão, igual a Pedro. São pessoas que a gente tem orgulho, não pelo que a gente quer ser hoje, mas pelo que elas fazem que dá orgulho a gente. Mas eu fui construindo, e eu consegui chegar na minha identidade. A minha identidade é isso aqui. Quando eu cheguei na minha identidade, e agora? Qual é o próximo passo? Comecei a me envolver no serviço da igreja, comecei a me envolver e fui começar a trabalhar a minha intimidade. E até então, eu venho trabalhando a minha intimidade com Deus, a minha intimidade com Cristo, para quê? Para que eu consiga fazer o que Ele quer que eu faça. Que até então era muito atrapalhado na minha mente. E esse retiro especificamente, eu busquei ficar sempre no meu canto, afastado, sentado, para estar atento. E o pastor Gustavo falou tudo o que eu precisava ouvir, tudo o que eu precisava ser, o que eu não precisava mudar. Então, da mesma forma que ele falou aqui, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas aqui e cada um recebeu a sua porção. Então, é isso. A minha identidade é ser o que eu sou. Porque o que mais me aperreava era que eu vejo as pessoas falarem, eu não ouço, Deus me disse, Deus me falou, eu vejo a presença, eu fecho os olhos, eu vejo o céu se abrindo. Eu disse, meu Deus, por que eu não consigo sentir isso? Porque eu não consigo acordar de noite e ver Deus ali na minha frente. Que ver Jesus falando comigo, ver os anjos falando comigo. Mas espera aí, qual é a face de Jesus? Qual é a face de Deus? Como é a voz de Deus? Eu não sei. Quantas vezes Fabiana recebeu a mensagem, não é nem por esse caminho. Quantas vezes Fabiana falou para mim algo que eu, às vezes, deixei de lado.
mas poderia ter sido Deus falando comigo. Então Deus fala assim com todos nós. Deus fala pela sua esposa, Deus fala pela sua mãe, Deus fala pelo seu pai, Deus fala pelos seus filhos. Nós só precisamos entender que Deus vai falar sempre com a gente, mas a gente precisa estar atento e entender que o santo de casa, entre aspas, faz milagre sim. Ouçam suas esposas, ouça seus filhos. Eu tenho 2 filhas de 16 anos que oram por mim, que me dão conselhos. Eu não sou o dono da verdade, eu sou muito falho. E essa igreja aqui abraçou minha família de um jeito tremendo que eu só tenho a agradecer. Então, ouça suas esposas, ouça seus filhos, ouça seus amigos, como foi muito tratado hoje. Amigos de verdade que você pode ter, porque é Deus falando com você. Ouça sua mente, ou você acha que quando você está perto de cometer um pecado, perto de cometer um deslize, a gente que está no caminho e diz assim: rapaz, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não porque é errado. Você acha que é sua mente falando com você? Não é. Nossa mente é podre, imunda. Nunca vai falar isso com a gente. Quem fala é o Espírito Santo, certo? Então é isso, irmão. Eu descobri minha identidade. Estou tratando a minha intimidade como palavra. Daqui a um mês, quero aqui receber de novo o meu troféu. Palavra, 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 palavra. E o meu propósito, possa ser que ainda esteja à frente, mas pode ser que está lá atrás. E eu já estou executando o meu propósito. Então é isso aí. Quem não foi, perdeu. Obrigado ao pastor Gustavo. Obrigado ao meu pastor Beto. Obrigado ao meu líder. Obrigado à minha equipe que trabalhou comigo, os primeiros a acordarem e os últimos a dormirem. Obrigado a todos os meus líderes aqui. Beleza? Vocês, moram no meu coração. Em cada um de vocês, eu absorvo um pouco e aprendo com vocês. Tá bom? Obrigado. E minha esposa, te amo, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão aí, depois vocês quiserem ouvir testemunhos, mais testemunhos, aí homens em especial, pergunte o que esses homens viram e ouviram lá nesse retiro. Eles vão poder falar para cada um de vocês aí o que Deus falou com cada um e como é que estão a vida dele, como é que vai ser a vida deles daqui para frente, amém? Podem sentar, queridos, vamos lá. A gente vai dar continuidade, vamos para os vídeo avisos. E os homens aqui que não puderam estar conosco, nós fazemos o convite para vocês estarem conosco amanhã, no nosso hora marcada, às 19 horas aqui. E nós vamos estar aqui, nesse lugar, aqui no templo, tá? E vocês vão poder ouvir mais testemunhos, vários testemunhos aqui, daquilo que Deus fez lá, amém? Vamos lá, vamos ver o vídeo aviso? A paz, igreja! Sejam muito bem-vindos aos nossos avisos. Eu sou a Paulinha, sou de Recife e eu vim aqui para fazer um convite muito especial. Entre os dias 27 e 29 de novembro vai estar acontecendo aqui na IBDA, a Conferência de Mulheres Perfume. E que tema precioso é esse, né? O perfume me lembra a essência, a intimidade, relacionamento. O perfume me lembra adoração profunda. Então, se eu fosse você, eu reservaria um tempo na minha agenda, faria a inscrição e ainda convidaria todas as minhas amigas a estarem juntas, presentes nesse momento, celebrando e adorando ao Senhor e recebendo do que Ele tem para derramar nas nossas vidas. Então, fica aqui o meu convite, eu quero te encontrar nesses dias. Nossa Semana da Bíblia já começou, mas se você acha que só tem isso,
fica ligado para você ver que tem muito mais coisa ainda agendada para essa semana. No dia 22, na quarta-feira, a partir das 19h30, nós teremos a palestra do pastor João Carlos. Na sexta-feira, dia 24, a partir das 19 horas, nós vamos iniciar os trabalhos com um lanche preparado pelo Departamento dos Homens para toda a igreja e depois a palestra do Vitor Fontana. Lembrando que as palestras do final de semana, elas vão ser exclusivamente presenciais. Então você precisa estar aqui com a gente e precisa estar inclusive no sábado de tarde, que é quando começam os trabalhos no sábado, a partir das 16 horas, porque a gente está preparando um conteúdo de altíssimo nível no período da tarde do sábado. Então se você quer aprender sobre escatologia em profundidade, é às 16 horas que você tem que estar aqui na igreja, exclusivamente presencialmente, para você não perder nada. Depois a gente tem lanche preparado pelo Departamento de Mulheres e às 19 horas a segunda palestra do dia, ambas dadas pelo Vitor Fontana. No domingo a gente vai ter a nossa EBD acontecendo no templo. Então todas as turmas estarão juntas no templo e os 2 horários serão transmitidos. Então escolhe um e vem aqui estar conosco com a palavra do pastor Álvaro Júnior. E finalmente, na noite do domingo, às 17 e às 19 horas, lembrando que apenas o culto das 17 é transmitido, teremos a última palestra do Vitor Fontana. Então, não fica de fora, venha participar com a gente e aprender tudo o que dá sobre os últimos dias segundo a Bíblia. Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa secretaria ou acesse as nossas mídias sociais. Amém, irmãos? Então, a festa continua, Semana da Bíblia, estaremos juntos aí. Quarta-feira a gente quer estar aqui dividindo com vocês tudo que vocês têm curiosidade sobre as coisas que estão acontecendo. Então aproveite para vir agora, em especial aqui, quarta, sexta, sábado e domingo, para a gente entender um pouquinho das coisas que estão acontecendo. Às vezes a gente ouve tanta coisa, fica assustado com tanta coisa que a gente acaba escutando, de tantas vozes que às vezes nem sabem o que estão falando. Nós vamos ouvir aqui a palavra do Senhor, em cima da palavra do Senhor, sobre escatologia, sobre o que está acontecendo nesses últimos tempos. Então reserve esse tempo para a gente estar junto, amém? Nós vamos ofertar ao Senhor agora. Você veio preparado para ofertar ao Senhor? Esse é o nosso momento de culto, onde nós reservamos para trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. Fazemos isso com muito amor, com muito carinho. Quem é que está nos visitando? Quem é que nos visita essa noite? Ó, temos alguns visitantes aí. Por favor, aí, ó. Vamos ficar de pé um pouquinho, dá um abraço aí de quem está do lado. Deus abençoe vocês. Ó. Aqui tem aqui também a irmã que está nos visitando. Lá atrás, temos bastante gente ali no meio. Isso, cumprimente aí. Glória a Deus. Então, vocês estão nos visitando aqui. Nós costumamos fazer isso como membros dessa igreja. Então, você não precisa pagar nada, não precisa contribuir. Mas nós que somos membros, nós fazemos isso com muito amor, com muito carinho, sabe, com muita consciência daquilo que nós estamos fazendo, porque nós entendemos que nós somos responsáveis para levar essa obra adiante, para manter essa igreja. Então, esse é o momento de você estar aí com os diáconos, pedir o envelope. Tem aqui, daqui a pouquinho já vai aparecer para você o QR Code, tem dados da igreja aí, onde você vai poder fazer também dessa forma, tá? Então, nós vamos fazer a nossa declaração de gratidão. Eu vou ler a primeira parte, vocês vão ler a segunda, e assim a gente vai dar continuidade nesse momento. Tá, tem só antes da gente fazer isso, irmão, só para perdão aí pelo aviso, mas tem uma demanda de carros aí, alguns carros que estão atrapalhando aí na frente. Então eu não sei onde você largou o carro, mas se você deixou o carro meio forçadinho em algum lugar aí, é bom você dar uma olhadinha ali para poder ajudar com o trânsito, tá bom? Então vamos ler? Graças te damos, bom Deus. O Senhor traz as chuvas e as colheitas. Do Senhor vem a alegria dos nossos corações. Para sempre te louvaremos, para sempre és Deus. A igreja diz, confiando. Para sempre Deus. Aleluia, glória a Deus. Pedir para o nosso diácono João Oliva estar agradecendo a Deus aqui pelas ofertas.
Tá aparecendo aí também, essa é a forma que você também pode contribuir, tá? Nós vamos agradecer e depois você vai poder trazer aqui na frente, aí no meio, o seu dízimo e oferta. Querido Deus, Tu és formoso, maravilhoso, Pai. Tu és o Deus, ó Pai, que olha cada detalhe em nossas vidas, ó Pai, que nos supre, que nos ampara, Pai. Obrigado, Senhor, por as ofertas aqui deixadas, ó Pai, pelos dízimos que cada um tem do coração, Pai, entendido, Pai, que não é para nós, ó Pai, é para a Tua obra, Pai. Que esses recursos sejam multiplicados, ó Pai, para que Teu nome seja engrandecido, Pai, e que Teu reino seja multiplicado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós temos aqui, irmão, só para reforçar, tá? Por favor, um Chevrolet PLP 515 e 12, e o outro aí é um Fiat SJW 4E15. Então, por favor, esses irmãos aí, nós vamos louvar ao Senhor agora. Vamos ficar de pé. Enquanto isso, você pode trazer as suas ofertas. Vamos ficar de pé, queridos irmãos. Todos nós temos demandas com o Senhor. Todos nós ficamos esperando que o Senhor possa produzir milagres na nossa vida. E Ele tem produzido milagres na vida de nós. Quantos aqui tiveram milagres do Senhor produzidos na sua vida? Glória a Deus. Eu também tenho que agradecer a Deus pelos milagres. Mas a gente continua esperando uma resposta de Deus. A resposta. Eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Não há lugar. Não há lugar melhor, irmãos. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está, que o Senhor está. Mas é só nesse lugar, só nesse lugar. O medo perde a vez. O medo perde a vez. E dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora? Quem vê de fora não entende como Ele está de pé. Ai, Senhor, obrigado que eu estou de pé. Como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Não há lugar. Você pode dizer isso para Ele, que não há lugar melhor? Não há lugar melhor. E você sente esse lugar? E o lugar que eu sinto, que lugar é esse? Que o Senhor está. Mas é só nesse lugar. Só nesse lugar. Não tem mais medo.
medo perde a vez e dá lugar à fé. Aleluia. Glória a Deus. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como ele estamos de pé. Oh, glória a Deus. Conseguiram. Como eles conseguiram. Diga isso. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Agora é vocês que vão dizer assim. A resposta é que Aleluia. Eu creio. Eu creio, Senhor Jesus. ai, aleluia. Vamos lá. A resposta é que Eu vim de milagre. dessa vez Vai ser mais um milagre. eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser perfeito para terminar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podem ser. Perfeito, como tudo que Ele faz. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, queridos. Vocês estão curiosos, curiosas aí para ver uma palhinha do retiro, como é que foi, né? Então aproveite agora para ver isso. Eu já quero chamar o pastor Gustavo aqui. Depois disso nós ouviremos a palavra. Amém? Convocados pelo Rei. Nós fomos convocados pelo Rei. Que privilégio. Glória a Deus. Essa é uma manhã de falar sobre intimidade com Deus. Não tem como ser íntimo se a gente não virar amigo. E não tem como virar amigo se a gente não gasta tempo junto. Se a gente não conhece. E conhecendo a gente tem mais intimidade. E com mais intimidade a gente fica mais amigo ainda. Acho que está todo mundo entendendo, né, onde eu quero chegar? Essa luz que é Jesus. E Ele vem pra nos dizer: oh não, como se faz pra viver? Sim, como se faz pra sentir e amar e unir os irmãos. Só Jesus é a salvação. Mas nós queremos ser a Bíblia que as pessoas leem aí fora, Deus.
Nós queremos ser manifestação da tua graça, manifestação da tua glória, promotores da segunda chance, promotores da alegria, Senhor. Nós queremos ser esses, Pai, que são chamados, ó Deus, para reconciliar vidas com o Senhor. Boa noite, queridos. A paz do Senhor para você. Que alegria estar aqui mais uma vez, nessa igreja que eu amo tanto, que faz parte da minha história, da minha família. E falava isso lá no retiro, como é bom a gente poder celebrar Jesus juntos, né? Nós estivemos aí no retiro de homens e o pessoal ficou marcado uma coisa lá, né? Como é que é? Hora na entrada e hora na? É, isso aí a galera não esqueceu, não. Estou tentando segurar minha voz, irmãos, pastor Beto, né? Desde sexta-feira aí estamos lá, tendo a honra, meus irmãos, o privilégio de pregar a palavra do Senhor e de trazer alguns conselhos. E nessa noite eu queria tentar trazer uma continuação, né? Tudo que você que é homem, que estava no retiro, pôde viver, a gente vai trazer uma caminhada. E você que não estava no retiro, talvez ouça um pouco do que eu falei lá, e pense um pouco na tua vida prática. Como eu digo, né, para mim, para minha família, a IBVA é uma igreja muito significativa para nós. Eu queria que você fizesse aqui o que eu pedi para eles fazerem lá, porque eu sou pastor, irmãos, eu amo a igreja do Senhor, eu amo a igreja do Senhor. Eu ouço pessoas falarem que têm comunhão com Cristo, mas que não congregam em igreja alguma. Pessoalmente, eu tenho muita dificuldade de acreditar que uma pessoa pode ter uma comunhão saudável com Cristo a longo prazo, sem congregar em uma igreja local. Eu não consigo entender. Para mim, é como um soldado de um exército solto no campo de batalha, dizendo que está protegido. Não está. Então, ter uma igreja local, meus irmãos, ter um ambiente de igreja, que hoje se reúne aqui, talvez daqui a 1, 2 anos, 3 anos, se eu leve essa igreja para outro lugar, a geografia, ela é o que menos importa. Mas a igreja do Senhor, ela é muito importante. Então, se você puder, eu queria convidar você a aplaudir ao Senhor pela vida da IBVA, por essa igreja que tem sido bênção na vida de tantas pessoas, na minha vida, na minha família. Aplauda bem forte ao Senhor, porque nós devemos valorizar a igreja do Senhor. A igreja é um instrumento de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Não tenho dúvida de que se eu pedisse para pessoas virem aqui dar testemunho sobre o agir de Deus na vida de vocês através da igreja, eu não ia precisar mais falar, certo? Quantos aqui já foram abençoados pela IBVA? Levanta a mão, olha só. A gente ia ter uma vigília aqui hoje à noite, de tanto testemunho. Então, meus irmãos, eu louvo ao Senhor pelo privilégio de ministrar a palavra do Senhor numa igreja. E a minha tentativa nessa noite vai ser, talvez, trazer para você, em primeiro lugar, um dos textos mais loucos que a Bíblia já pôde apresentar, pelo menos na minha opinião. Na minha opinião, esse é um dos textos mais loucos que eu já li na Bíblia. Eu quero que a gente leia esse texto. Se você puder deixar a tua Bíblia aberta, teu aplicativo aberto, depois a gente vai compartilhar um pouco da palavra sobre ele. Esse texto está lá em Atos, no Novo Testamento. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Uma das histórias, a Bíblia tem histórias muito diferentes, muito improváveis, muito loucas, mas essa, para mim, é uma das mais. E você vai entender por quê. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca.
Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Louvado seja Deus. Que Deus possa falar aos nossos corações através dessa palavra. E como eu disse para vocês, é uma palavra muito diferente, porque eu sempre disse, já falei isso aqui algumas vezes, já tive o privilégio de pregar aqui algumas vezes, eu leio a Bíblia de uma maneira muito imaginativa. Eu vou tentando imaginar o que está acontecendo aqui, e a coisa fica maior ainda. Meus irmãos, que texto fantástico. E esse texto, ele vem para nós, né, no final de um retiro de homens. Hoje de manhã eu estava falando com os homens lá, o retiro foi uma bênção, Deus falou poderosamente com cada um de nós, comigo também, mas esse retiro já acabou, esse retiro já virou passado, não tem mais como acessar o que nós vivemos lá, correto? Certo ou errado? Não tem mais como voltar no tempo, agora a vida continua, agora a gente tem que caminhar, e principalmente numa igreja como a IBVA, que eu conheci pelo fato de ser uma igreja muito missionária, essa palavra é muito forte, muito presente nessa igreja. Por eu ter conhecido essa igreja como uma igreja missionária, eu sei que essa palavra de vez em quando está em algumas conferências, de vez em quando vocês ouvem isso, só que essa palavra ela é muito subestimada. E esse é um dever de casa para os homens que estavam no retiro, esse é um dever de casa para mim e para você, entender que essa palavra missionário, missão, está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Porque eu fui uma pessoa que entendia a palavra missão ou missionário como algo muito distante. Eu sou filho de pastor, fui criado num ambiente de igreja. E quando eu ouvia sobre missões, sobre missionário, eu pensava, a minha igreja tem fulano de tal, a minha igreja tem Beltrano. A figura de um missionário para mim era aquela pessoa que ia para a Ásia, ia para a África, era aquela pessoa que infelizmente normalmente vinha e dava uma pena danada, aquela famíliazinha com cara de triste, que parava ali na frente da igreja e que todo mundo ficava com tanta pena daquela família, ia lá, dava uma ofertinha. Essa era a visão, eu morria de medo dessa história de ser missionário, porque para mim olhar para a palavra missionário era um negócio era quase um extraterrestre. Era quase um alienígena. E aí a minha resposta imediata quando perguntavam sobre missões era, ou eu dizia assim, não, minha igreja tem um missionário tal. Ou eu parava para pensar assim, não tem, e eu nem quero me voluntariar. Até o dia que eu entendi a profundidade dessa palavra, a profundidade dessa vida missionária. E esse texto vai nos ajudar nessa noite, porque eu entendi que não existe a possibilidade de você ser cristão sem se tornar um missionário. Isso mudou a minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Se você acha ou achava que missão ou missionário é para alguns, eu gostaria, minha maior intenção vai ser que você saia daqui nessa noite com a mente diferente. Porque todo encontro com Deus gera uma missão. Se você teve um encontro com Deus, eu falei isso lá no retiro, algumas coisas você, homem, vai ouvir de novo. E você que está aqui com a gente vai entender. Se você teve um encontro com Deus, e agora eu queria fazer uma pergunta aqui, quem aqui já teve um encontro com Deus? Quem aqui se considera convertido? Levanta a mão aí. Olha para o lado, deixa a mão levantada aí, olha para o lado. Então isso significa, biblicamente falando, que pode baixar a mão, que todas essas mãos levantadas são missionários da IBVA. Você pode dizer amém para isso? Talvez você morra de medo agora. Que isso, pastor? Agora virou comigo o negócio. Mas é isso que a Bíblia nos mostra. E que eu demorei a entender. Porque todo encontro com Deus gera uma missão. Não existe ninguém na Bíblia, nenhum personagem bíblico, nenhum herói da fé que teve um encontro com Deus e simplesmente saiu do encontro. O que aconteceu ali? Nada não.
Sabe aquela reunião de trabalho? Às vezes a gente tem aquela reunião de trabalho, aquela reunião numa terça-feira, 14h30, aquela reunião numa quarta, naquele horário péssimo, que você está meio cansado. Aí você vai para a reunião do trabalho, você fica 40 minutos na reunião do trabalho, e depois você sai da reunião do trabalho e fala assim: perdi meu tempo, não serviu para nada. Alguém já teve essa infeliz situação aí? Misericórdia, né, irmão? Misericórdia, eu também já tive. Se tem um negócio que eu não gosto, irmãos, é perder tempo. Se tem um negócio que eu não gosto é perder tempo, ter a sensação de que eu perdi tempo. Quando eu entro numa reunião e saio dessa reunião e falo, perdi tempo, aí eu fico muito chateado. Não existe esse tipo de circunstância na Bíblia. Todas as reuniões que Deus marcou com alguém resultaram em uma missão, resultaram em uma responsabilidade, resultaram em algo que aquela pessoa deveria fazer. Então, querido, querida, se você é convertido, se você se encontrou com o Senhor, se o Senhor é o dono na tua vida, existe uma missão para você. Então a pergunta dessa noite não é se eu sou missionário. A pergunta nessa noite não é se a IBVA tem missionário, porque nós levantamos a mão aqui, eu acabei de mostrar centenas aqui para nós vimos isso. A pergunta é, como eu vivo essa missão e mais, como eu posso avaliar se a minha missão está sendo bem feita? Esse é meu alvo nessa noite, através desse texto, que é um dos mais loucos da Bíblia. E para isso eu queria explicar o texto. Por que esse texto é louco? Presta atenção na história que nós lemos. Filipe estava vivendo um ministério muito poderoso, estava sendo muito útil. Diz a Bíblia, alguns capítulos antes, que ele estava vivendo algo muito bom. Aí vem um anjo, e eu falei isso lá no retiro. Falei que a gente romantiza muito essa história de aparecer anjo, né? Eu concordo com o Neto que deu testemunho aqui. Esse pessoal que fala aí, Deus falou comigo nessa madrugada, eu ouvi Deus. Meus irmãos, eu não sou muito assim não, porque eu já falei isso aqui e vou repetir. Quando aparece um anjo, meus irmãos, na história da Bíblia, a primeira palavra dele é não temas. Porque, meu amigo, até você saber se é anjo ou demônio, você já está desesperado. Porque eu sou gente. Imagina, no teu edredom, 3 horas da manhã, de madrugada, você abre o olhinho assim, daqui a pouco tem um anjo na tua frente. Meu amigo, eu ia gritar, está amarrado, em nome de Jesus. A gente romantiza demais, a gente acha que anjo é aquele cupido que vem com a flecha do amor, né? Mas lê Apocalipse para você ver, cabeça virada para trás, olho em tudo quanto é lado, um monte de pé. Eu vejo um negócio desse, a visão do Apocalipse. E ele fala, não temas. E aparece um anjo nessa história, já começa de uma maneira diferente. Cuidado quando você pede para ver anjo, porque se você ver, você vai ter medo. E aí o anjo chega para Filipe e fala assim, olha só, está tudo bem aí, né? Está tudo certo, que coisa boa, que ministério abençoado. Agora você sai da onde você está e vai para o deserto. É isso que está na Bíblia, você leu essa história. Você vai para o deserto, para a estrada que vai para Gaza. Olha que interessante, porque ele estava num lugar, Gaza era um outro lugar, o anjo fala para ele para ir para lugar nenhum, ele fala para ele para ir para o meio do caminho, fala, olha, você vai para uma estrada no meio do deserto, ele não vai nem para onde ele estava e nem para Gaza. Aliás, Gaza sempre foi Gaza, irmãos. Eu conheço casais que querem se casar, aconselho, e quando eu pergunto, onde vai ser sua lua de mel? Ah, pastor, minha lua de mel vai ser em Fortaleza, minha lua de mel vai ser em Natal, minha lua de mel vai ser em Bora Bora, nas Maldivas. Eu nunca ouvi um casal falar para mim, pastor, eu estou doido para casar, porque eu estou doido para passar minha lua de mel em Gaza. Você já teve alguém perto de você que falou assim, a minha lua de mel vai ser em Gaza? Alguém aqui tem uma excursão para Gaza mês que vem? Eu nunca ouvi isso, irmãos. Pior que a gente está brincando com coisa séria, né? Mas enfim, são outros 500. Mas não tem, Gaza sempre foi um lugar complexo. E aí vem o anjo e fala, ó, você vai para o deserto, para a estrada que vai para Gaza. Mais maluco ainda nessa história é Filipe. Porque a Bíblia diz o quê? Filipe foi. Coisa de maluco, irmãos. Você está bem num lugar, você está servindo, você está pastoreando, você está bem na igreja, daqui a pouco aparece um anjo, manda você ir para lugar nenhum, e você vai. E a história ela vai ficando cada vez mais maluca. No meio do caminho aparece um eunuco. Um eunuco que era um cara importante, era um cara que já daria outra pregação aqui, irmão, já daria outra pregação. O que um eunuco etíope estava fazendo em Jerusalém adorando ao Senhor? Esse é um tema muito importante na teologia, que daria para a gente pregar outra mensagem, mas deixa isso para lá. Aparece um eunuco na sua carruagem, e esse eunuco está voltando de Jerusalém, adorando ao Senhor. Isso me abre um leque missionário para me mostrar que desde a época da Bíblia, os gentios, os etíopes já estavam buscando ao Senhor em Jerusalém, porque esse eunuco ele não era israelense, esse eunuco era de outro país, e ele estava voltando de um ambiente de adoração. Outra mensagem, não vamos entrar nisso aqui, senão o culto acaba meia-noite. Então assim, o eunuco volta e está lendo a Bíblia. E aí vem um anjo,
não sei se era o mesmo, né? Acredito que era, porque o cara estava acompanhando o Felipe ali, devia ser. Falou, agora você vai lá, se aproxima da carruagem. E o Felipe vai correndo. Olha, imagina essa história, irmãos, que história louca. No meio do deserto, o Felipe vai correndo e para, e vai correndo do lado da carruagem. Ele corre tão perto da carruagem, a ponto de ouvir o que o eunuco está lendo. O eunuco devia estar lendo em voz alta. E aí o eunuco está lendo uma passagem de Isaías, e o Felipe pergunta, você está entendendo aí o que você está lendo? Mais maluco do que o anjo e do que Felipe é o eunuco, irmãos, que dá corda para um cara no meio da rua, deserto. Lembra da história? Deserto. Deserto na Bíblia sempre foi perigoso, irmãos. A história do bom samaritano, a Bíblia mostra que tem perigo desde aquela época. Aí vem o eunuco, que era um cara importante, que cuidava de dinheiro, passa um maluco do lado dele, se aproxima do lado do carro dele, pergunta e ele dá corda. Ele falou, não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E pior, irmãos, ele fala assim, senta aqui, entra no meu carro e me explica. Meus irmãos, imagina hoje, em Lauro de Freitas, porque eu sei como é que está o Rio de Janeiro, irmãos. Eu fiquei sabendo que, infelizmente, Lauro de Freitas também não está tão diferente, infelizmente. Meus irmãos, Rio de Janeiro, o sinal fica amarelo, a gente já vai diminuindo ali, para não parar o carro. E aí vai tentando fazer, vai orando, Senhor, faz ficar verde, vai ficar verde, vai ficar verde, para passar. Aí, a primeira coisa que a gente faz, irmãos, quando o sinal dá amarelo ou vermelho, é o quê? Levanta o vidro, vê se está tudo travado e não dá corda para ninguém. E eu fico imaginando no Rio de Janeiro, numa estrada deserta, talvez de madrugada, eu estou passando ali numa estrada, vem um cara maluco correndo do lado do meu carro, bate no meu vidro, me fala uma conversa maluca. Você acha que eu vou dar corda para esse cara, irmão? Não vou. Mas o eunuco deu e ainda falou assim, entra no meu carro e senta. É o que a gente está lendo aqui. A gente está lendo essa história, só estou interpretando para vocês. Aí diz a Bíblia que o eunuco vem ali explicando o evangelho, daqui a pouco você acha que acabou? A história fica mais maluca ainda, irmãos. Agora você vai se reconhecer aí como da minha geração, da minha idade. Quem é 40 a mais aí e lembra daquele seriado Profissão Perigo, MacGyver? Quem lembra do MacGyver? Levanta a mão, se acusa comigo aí, em nome de Jesus, MacGyver, né? Lembra do MacGyver? MacGyver, irmãos, MacGyver é aquele cara que quem é 30 a menos não sabe nem do que eu estou falando, irmãos. Aliás, um dia desse eu vi um seriado do MacGyver, eu falei, gente, que coisa mal feita, gente, que coisa horrorosa. Mas enfim, MacGyver, irmãos. MacGyver era aquele cara que precisava de um chiclete, estava no meio do espaço, precisava de um chiclete e de um fio para poder construir uma bomba. E no meio do espaço vem um chiclete voando, vem um fio voando, ele pega os dois e faz a bomba. Coisa de maluco. O que acontece aqui, irmão? Onde é que ele estava? O anjo mandou Felipe para onde? Para o deserto. O que não tem no deserto, irmãos? Água. Aí o que aparece na nossa história, irmão? Água. História de maluco, irmãos. Aí o eunuco falou, tem água ali, tem água ali. O que impede que eu seja batizado? Aí o Felipe falou, nada, não impede nada, você crê? Vai lá, irmão, tem um batismo do nada na história, do nada, no meio do deserto tem um batismo. Vem o cara, você acha que acabou a maluquice? Por isso que eu estou falando que essa história é louca, ela só vai ficando mais maluca. Aí ele batiza o cara, eu imagino os seguranças do eunuco nessa hora, irmão, porque o eunuco tinha dinheiro, ele cuidava do dinheiro. O segurança fala, agora o cara armou o sequestro, agora ele vai ter a quadrilha dele aqui, vai mandar parar o carro, ele que botou essa água fake aí, e agora deu errado. Aí ele batiza o cara, meus irmãos, e a Bíblia fala que assim que ele batiza, ele é arrebatado, diz a Bíblia, está aí na Bíblia, que você leu. Ele é arrebatado, mas ele não é arrebatado para o céu, ele não é arrebatado para o céu, por isso que essa história é louca. Star Trek, que é um filme da década de 80, é bobeira perto da Bíblia, irmãos, porque pela primeira vez, muito antes de Star Trek, ele é teletransportado, irmãos. A Bíblia diz que Filipe, ele some e aparece em Azoto. Eu só estou lendo a Bíblia com você, irmão, ele aparece em Azoto. E aí, o eunuco que está lá, volta feliz e sorridente, diz a Bíblia, feliz e sorridente, e Filipe, irmãos, ele sai em Azoto. Se fosse eu fico imaginando se eu fosse Filipe, irmãos. Eu acho que isso ia ser o testemunho da minha vida. Eu nunca mais ia pregar outra mensagem. Minha esposa ia ouvir 100 vezes a mesma mensagem. Irmãos, estava eu no deserto, daqui a pouco veio um eunuco, eu batizei meus irmãos, eu fui teletransportado. Essa é a história da minha vida. Eu escrevi um livro, ia virar best-seller. Mas a Bíblia diz que Filipe não deu nem corda para isso. Diz a Bíblia que Filipe chegou em Azoto e fez o quê? Continuou pregando o evangelho até Cesareia. Entendeu por que essa história é de maluco? Ou quer que eu repita ela toda de novo? Precisa não, né? Meus irmãos, que história fantástica. E essa história vai nos ajudar nesses próximos 15 minutos a avaliar, porque você já entendeu que você é um missionário, você já entendeu. Você que estava no retiro, eu falei para você, a vida continua.
Agora eu estou te dando um modus operandi, uma aula prática de avaliação daqui para frente. E você que é membro aqui da igreja, você que está visitando a IBVA hoje, você vai avaliar você mesmo. Então a minha tentativa é, como nós podemos avaliar com essa história, se a nossa vida está sendo uma vida missionária? Porque se ela deveria ser, quais são as características de alguém que vive a missão? Porque se tem uma coisa nessa história que não tem nada de maluco, é a certeza de que Filipe foi um grande missionário. Filipe foi alguém que ouviu Deus, Filipe foi alguém que obedeceu a Deus, Filipe foi alguém que obedeceu mais de uma vez, isso aqui não é nem um capítulo inteiro, é uma parte de um capítulo. Só nessa parte, Filipe para em 3 lugares geográficos, ele sai de um, ele tem um outro lugar no meio da história, e no fim da história ele já está em outro, e diz a história que ele parte para outro. Então, só nesse pedacinho aqui, Filipe passa por 4 lugares, geograficamente falando. Deixa os missionários do século 21 aí de queixo caído. Vamos lá, vamos ver algumas características para que você volte para casa pensando, será que eu estou vivendo isso? A primeira característica de um case, de um ministério, de um missionário bem-sucedido, e aí você vai olhar para você, já que eu sou missionário, será que eu sou um missionário bem-sucedido? Primeira característica, serviço. Pode repetir comigo essa palavra? Serviço. Porque no versículo 26, a palavra de Deus diz que o anjo disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Eu não li o que tem antes, porque a gente não teria tempo. Mas isso fica de dever de casa para você. Se você ler o que tem antes, Filipe está fazendo o quê? Servindo. Filipe, ele foi um dos diáconos. A palavra diácono, ela literalmente significa servo. Filipe entendeu isso teologicamente, ministerialmente e muito mais, ele entendeu isso na prática. Eu sou servo. E a gente falou sobre a nossa identidade lá, né? Quem nós somos. Então, não tem nenhum lugar na Bíblia que diz assim, olha, fulano estava sem nada para fazer, vendo a banda passar, e como ele não tinha mais nada para fazer, a vida estava muito chata, o Instagram parou de funcionar, o WhatsApp não funcionava, a vida estava monótona, Deus teve pena dele e disse, já que você não está fazendo nada, vem servir comigo. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia é cheia de história de pessoas que estavam servindo, fazendo alguma coisa, e de repente Deus as chamou para fazer outra. Então a primeira coisa que eu quero pontuar contigo nessa noite é, você tem servido? Aonde você está? Porque isso é uma característica de um missionário. Missionário não é apenas aquele que vai para o outro lado do mundo. Missionário é aquele e aquela que servem na produção da igreja, que servem na zeladoria, que servem na porta, que servem no estacionamento, que servem no departamento infantil. Isso é uma grande missão, porque, meus irmãos, o que está acontecendo com as crianças da IBVA, enquanto um culto está acontecendo, não é babysitting gospel, irmãos, é em nome de Jesus, uma aula cheia do Espírito Santo, que vai preparar homens e mulheres que vão estar cheios de Deus para viver nessa terra. E se tem alguém ali servindo nesse ministério, essa pessoa é um missionário, é uma grande missionária. Então a minha pergunta, tem gente que às vezes vem falar comigo, pastor, eu tenho um chamado para a Indonésia, eu tenho um chamado para a Malásia, eu tenho um chamado para os Estados Unidos, glória a Deus, irmãos, mas enquanto você não foi, você está servindo aonde? Não, pastor, eu estou aguardando o tempo de Deus, eu estou esperando o anjo chegar para mim, e o dia que eu entrar no avião, quando eu descer lá, pastor, eu vou servir. Eu não acredito, irmãos, eu não acredito. Se a pessoa não faz nada aqui, você acha mesmo que ela vai fazer um monte lá? Vai nada, vai fazer nada lá, irmãos. Você tem servido? Essa é uma pergunta para você avaliar a tua vida. Às vezes a gente quer muito de Deus, muita gente, eu quero o grande de Deus, eu quero algo novo de Deus, mas e o cotidiano de Deus? A gente não quer? E o dia a dia? Filipe ouviu essa mensagem em serviço, e em serviço ele entendeu que o serviço dele seria outro, e aí ele continuou servindo, só mudou de endereço, mas o serviço continuou. Então, primeira característica, se você é cristão, não adianta sentar no banco de uma igreja e ficar avaliando se a mensagem do pastor foi boa. Eu não estou dizendo que isso vai te matar ou levar, não, tem muita gente que vive a vida inteira assim, e pela misericórdia de Deus, eu espero encontrar essas pessoas no céu, mas eu oro para que pelo menos metade da igreja entenda que a missão é para todos, porque se só metade entender, meus irmãos, Lauro de Freitas muda, em nome de Jesus.
Você tem servido? Tem servido a sua igreja local? Tem servido aonde você está? Filipe servia. Segundo lugar, obediência. Você pode repetir essa palavra comigo? Obediência. Porque não adianta apenas servir. E agora eu quero abrir um parêntese aqui. Não vai dar tempo de falar, mas eu estou pregando para mim, irmãos. Porque o pastor, ele prega para ele mesmo. Eu estou vivendo um momento na minha vida que eu estou ouvindo isso aqui de Deus. E é difícil. Pastores não são super-heróis. Pastores são gente. Pastores têm dilemas, pastores têm crises, pastores às vezes não sabem o que fazer, pastores às vezes repetem a mesma frase dos discípulos: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós estamos juntos nessa caminhada, estamos juntos, e eu tenho orado por isso, porque eu tenho entendido Deus falar comigo, e eu estou naquela, eu acho que eu tenho que obedecer esse negócio, e não é simples às vezes obedecer. Você acha que é simples você sair de um ambiente que está super confortável, que está tudo bem, que está tudo bom, está tudo organizadinho, e de repente vem uma palavra de Deus clara e fala: vai para cá agora, você está trabalhando no ministério e finalmente deu certo, finalmente as coisas se organizaram, finalmente está tudo organizadinho, aí vem o anjo do Senhor e fala: ó, agora é naquele outro. Pô, mas aquele outro não tem nada, vai ser um trabalho danado. Mas é isso mesmo, vai para lá. Não é simples obedecer, nem para líderes, nem para pastores, mas a gente vê no versículo 27 uma frase instantânea: ele se levantou e partiu. Obediência, irmãos, é sinal de alguém que entendeu que é um missionário. Terceiro ponto, sensibilidade. Repete comigo: sensibilidade. Olha que interessante essa palavra. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Esse homem viera a Jerusalém para adorar, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Até aqui, não tem diferença da nossa vida. Porque o que mais acontece na nossa vida é a gente encontrar com pessoas fazendo alguma coisa em vários ambientes. Verdade ou mentira? Amanhã você vai encontrar com gente. Depois da manhã você vai encontrar de novo. Indo para o supermercado você vai encontrar gente. Saindo do supermercado também vai. Entrando no elevador, se você mora no prédio, você vai subir e descer com gente. Então, até aqui, não tem nada demais nessa história. Porque ao longo da nossa vida, você vai trabalhar amanhã, na tua empresa você tem funcionários, você tem patrão, você tem colaboradores, você tem parceiros, você tem fornecedores, você tem reuniões, você vai encontrar com um monte de gente essa semana. Na tua escola, na tua faculdade, no teu ambiente de trabalho. Isso é normal. O que não é normal é a próxima parte desse texto. Uma coisa é a gente encontrar pessoas e deixar que essas pessoas passem por nós e simplesmente a vida continuar. Outra coisa é nós sermos sensíveis à voz de Deus, que está procurando os verdadeiros adoradores e que está colocando pessoas específicas do nosso lado, porque Ele não faz nada por acaso, e que está doido para que a gente sensivelmente perceba, para que nós possamos ser voz de Deus para aquela pessoa. Essa é a diferença. Você tem alguém no teu trabalho que fala palavrão, que trai marido, trai esposa, que não gosta de igreja, não gosta de crente, você acha que é só quando o pastor Beto, quando o pastor Marcos forem lá que essa pessoa vai se converter? Ei, Deus já te deu um campo missionário, o seu trabalho, essa pessoa está ali, prontinha para ouvir o evangelho do Senhor. Às vezes falta sensibilidade da sua parte, para entender que tem obra para ser feita, amanhã. Não é lá no Japão apenas, é ali do outro lado da rua. De segunda a sexta, irmãos, dentro de um carro de aplicativo, no supermercado, na academia, dentro do metrô, lá no Rio de Janeiro a gente tem um metrô enorme. Meu irmão, isso acontece com todo mundo. Eu tirei férias com a minha esposa no início do ano, e a gente é muito ingênuo, meus irmãos, a gente é muito ingênuo, porque eu sou pastor, e aí a gente acha que pastor tira férias, e que Deus ele pega ali a ficha do funcionário e bota de lado e fala assim: daqui a 30 dias eu volto a usar o meu servo. Não, meus irmãos, graças a Deus que não. Sabe por quê? Porque o contrário seria horrível. Você já imaginou se Deus tirasse férias, irmãos? Já imaginou se em algum momento da sua vida, em algum momento de dor, você fosse procurar o Senhor e na hora da tua oração aparecesse uma plaquinha assim: estou de férias, volto em 30 dias. Meus irmãos, ia ser um caos. O nosso Senhor, Ele não dorme, Ele não vacila, Ele está sempre atento ao nosso clamor. Mas eu creio que Ele espera isso de nós também. Mas nós somos gente, irmãos. Eu estou aqui sendo vulnerável com vocês, que eu não tenho diferença. E nós fomos para um outro país passear.
Eu falei, aqui eu não sou pastor, aqui eu estou passeando, aqui eu sou turista. E eu gosto tanto de viajar, irmãos, tanto de viajar, que eu faço roteiros para não perder tempo. Eu vou andando, eu gosto de andar. Uma das coisas que eu mais gosto é andar pelas cidades que eu vou, para ver, porque às vezes de carro, de metrô, você nem vê nada. Então eu gosto de andar, e eu faço um roteiro de propósito, para não repetir o mesmo lugar. Porque eu acho, como eu falei para vocês alguns minutos atrás, eu detesto perder tempo. Eu acho uma perda de tempo você voltar no mesmo lugar numa viagem. Eu falei, já vi, não precisa ir de novo. E a gente fez um caminho, meus irmãos, andando, eu e minha esposa. E no meio desse caminho, na metade, eu tinha um outro roteiro para voltar. A gente passou numa praça bonita, tá, olhou a praça, saiu da praça. E aí eu falei, beleza, já vi a praça, tá, vi, check, já vi. Fui para outro lugar, meus irmãos, chego no outro lugar, vem a vozinha do Espírito Santo de Deus, volta lá na praça. Eu falei, não faz o menor sentido. Eu já fui lá. Cara, e aquele negócio começou a incomodar, irmãos, começou a incomodar, e eu virei para minha esposa e falei, eu falei desse jeito, porque a gente é gente, irmãos. Você acha que tratar com Deus, todo mundo tem a resposta mágica? Não tem não, a gente não sabe, Deus ele surpreende. Então não fica preocupado se você não sabe, porque ninguém sabe. E eu falei, amor, vamos voltar por ali. Ela mesmo não entendeu, eu falei, mas de novo, a gente já passou ali, eu te conheço? Também não sei. Paramos na mesma praça, mas voltamos na mesma. Quando a gente voltou na praça, tinha um rapaz sentado, que não estava lá da primeira vez. E na hora, meus irmãos, aquilo começou a embrulhar meu estômago. E o Senhor me dando uma direção, vai lá, dá uma palavra para aquele moço ali. E, meus irmãos, a gente é crente, ninguém é diferente não. Eu fiquei sem graça, falei, o que eu vou falar? Eu estava num país que não falava o meu idioma, eu não sei falar direito o idioma do país que eu estava. Falei, eu vou chegar lá, o cara não vai nem entender o que eu vou falar. Mas aquele negócio foi, minha esposa começou a rir, minha esposa falou, vou comprar um refrigerante ali e te espero, porque eu sei que esse negócio... E eu fui, irmãos, e eu cheguei perto, irmão, do rapaz, e cheguei perto dele, lembrei da história de Felipe Eunuco, foi coisa de maluco. Cheguei perto do rapaz, e quando eu cheguei perto, eu vi que ele estava chorando com o telefone na mão. E eu não sabia muito bem o que falar. E eu falei, eu cheguei para ele, olha que coisa de Deus, mas os encontros de Deus, que se nós formos sensíveis, a gente vai guardar como troféu na nossa vida. Mas se nós não formos sensíveis, a gente vai esquecer e de repente a gente nem vai ter essa oportunidade. E eu cheguei perto dele e falei, olha, eu não falo muito bem o seu idioma, eu sou brasileiro. Aí o cara começou a chorar. Aí eu olhei e falou, eu trabalhei no Brasil 3 meses, eu falo um pouco de português. Pode falar em português comigo que eu entendo. Eu falei, que bênção. Meus irmãos, eu virei para ele e falei assim, olha só, eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Mas eu só quero dizer para você que Jesus te ama, Ele tem um projeto para você, Ele não se esqueceu de você. O cara abriu o berreiro, irmãos. E ele pegou o celular e falou assim, olha, eu também não sei quem você é, mas eu vou dizer o seguinte, eu acabei de receber um telefonema. A minha esposa foi diagnosticada agora com câncer em estado terminal. Nós temos um filho de 1 ano e meio, eu daria tudo para trocar de lugar com ela. Eu queria morrer ao invés dela, ela não merece isso. Eu estou desesperado, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas eu estava aqui nesse momento e estava com a cerveja na mão, nesse momento bebendo e dizendo o seguinte, Deus, eu não acredito em você, mas se você existe, manda alguém aqui e me prova que você é real e você aparece aqui agora. Meus irmãos, que coisa louca. Você sabe qual a diferença da minha história para a sua? Nenhuma, irmão, nenhuma. Deus está querendo te dar essas oportunidades. E às vezes a gente não está sendo sensível. Eu não encontrei mais esse rapaz. Eu não sei o que aconteceu. Mas nós oramos juntos, nós choramos juntos, e eu falei, Deus existe, Ele te ama, e Ele tem um propósito na tua vida, e fui embora, e daquele dia em diante, irmãos, eu prometi para minha esposa, meu amor, se eu tiver que voltar pelo mesmo lugar, eu volto, porque assim é a nossa vida, irmãos, sensibilidade. Em quarto lugar, isso é muito importante. Diz o verso 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Isso aqui é uma lição para nós, porque até aqui, você pode estar empolgado com essa história, mas de repente você vai parar para pensar, pastor, mas eu não tenho a menor noção do que eu vou falar, se eu tiver uma oportunidade. Aqui está a chave, a gente precisa conhecer a palavra, é o Salmo 1, e a gente precisa convencer pela palavra. Não tem nenhum outro argumento de convencimento senão a palavra. Diz a Bíblia que o homem estava lendo Isaías,
Filipe pega aquela passagem de Isaías, ele conhecia aquela passagem, e ele vai discorrendo até os evangelhos. Diz, então Filipe, começando com aquela passagem, anunciou-lhe as boas novas de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos amar a Bíblia que nós temos. Está cheio de gente pregando tudo menos a palavra, irmãos. Eu não sou nada, eu não convenço ninguém, eu não converto ninguém, eu posso ser um orador bom, mas se o Espírito Santo não convencer do pecado, não adianta nada. É a palavra que convence, é pela palavra que nós mudamos. Se eu conheço a palavra e se eu convenço pela palavra, o Espírito Santo faz a parte dele e ele não divide a glória dele com ninguém. O mérito é dele, a honra é dele, a glória é dele, irmãos. E às vezes a gente não quer ler a palavra. Bota no teu coração um negócio, ler a palavra é bom para você, mas bota outro negócio, ler a palavra não é só bom para você, ler a palavra é um instrumento que pode ser bom para outras pessoas ao teu redor. O fato de você conhecer a palavra de Deus não somente te abençoa, mas abençoa potencialmente a outros. Porque se você conhece a palavra, se você convence pela palavra, outras pessoas vão ver em você a Bíblia que elas nunca leram. Convencimento pela palavra, e não dá para convencer se eu não conheço. Lembra aquele desenho do Pica-Pau? O cara vinha com aquela bandeja toda bonitona, tal, quando abria não tinha nada dentro. Quem não lê a Bíblia é crente igual a isso. Vem oferecendo um jantar maravilhoso, quando abre a bandeja não tem nada dentro da bandeja. Mas se a gente tem a palavra, meus irmãos, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de estrutura, a gente não precisa de orçamento. A palavra do Senhor, céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Louvado seja Deus. E por último, eu queria chamar o Ministério de Louvor, nós vamos orar. Por último, meus irmãos, mas não menos importante, eu quero trazer para você a real noção de que o chamado de Deus para a tua vida não tem nada a ver com geografia. Tem gente se confundindo nas igrejas. Tem gente que acha que ser missionário é sair de um lugar e viver em outro lugar. Tem gente atrelando missão à geografia e morre de medo, porque construiu a vida, porque tem família, porque tem coisa boa acontecendo. Mas aí se eu disser sim para Deus, Ele vai mudar tudo, vai me jogar no outro país. Eu vejo essas histórias do cara que vai para a igreja perseguida. Deus tem propósitos com alguns, talvez com alguns de vocês, mas Deus não é Deus de confusão. Se for o teu caso, Ele vai falar, Ele vai confirmar e Ele vai te deixar apaixonado por isso. Mas o chamado não tem nada a ver com geografia, irmãos. Jesus, na sua metodologia com os discípulos, nos ensinou isso. Ele simplesmente chamava os discípulos, olha, vem para perto de mim, vem andar comigo, vem caminhar comigo. E nessa caminhada ele levava os discípulos além. Ele levava os discípulos para um nível de maior profundidade, para um nível de maior intimidade. Na caminhada de Deus com os discípulos, ele passou por várias geografias. Olha a agenda de Jesus, irmão. Na agenda de Jesus, Jesus andou. Na agenda de Filipe, em menos de um capítulo, ele andou em vários lugares. Então esquece, não se preocupa com a geografia. Deus é um mestre da geografia, irmãos. Ele pode ter... Eu conheci muitas pessoas no Retiro dos Homens que não são baianos. Paulistas, paranaenses, cariocas, mineiros. Pessoas que estavam nos seus lugares. Conheci um paranaense que falou assim, pastor, eu sou do Paraná, estou aqui há 8 anos, nem quero voltar, estou apaixonado pela Bahia. Eu falei, que bom. Que coisa bonita. Ele saiu de um lugar, parou em outro, e é nesse lugar aqui que Deus está usando a vida dele. Então não se preocupa com a geografia. Talvez você seja daqui, queira morrer aqui. Talvez você seja de um outro estado e veio parar aqui, nem está entendendo porquê. Eu digo para você, se Deus te trouxe para cá é porque Ele tem um propósito com a sua vida aqui. Mas para sempre, pastor, não sei, eu não sou Deus. Talvez daqui a um ano mude, talvez fique eternamente. O teu campo missionário pode ser a tua empresa, que você nunca vai sair dela, mas dentro da tua empresa você vai evangelizar, você vai viver, e os recursos da tua empresa vão ser bênção para abençoar financeiramente outros missionários. Tem missionários nessa terra, irmãos, que entenderam que o dinheiro é agente de missões. Missionários, empresários muito bem sucedidos, que nunca saíram do seu escritório, mas que estão fazendo missão no mundo todo, porque têm apoiado projetos missionários. Que coisa linda, que sensibilidade a entender isso. Filipe, ele parte de um lugar, da Samaria, ele para no meio de uma estrada deserta,
ele é teletransportado para Azoto e ele vai subindo. Eu levei um grupo da minha igreja agora para Israel em março e nós passamos ali na Cesareia, a famosa Cesareia de Filipe. Mas a Cesareia só é Cesareia de Filipe porque essa história está na Bíblia, irmãos. Porque Filipe entendeu que o chamado não era geográfico. Ele entendeu que aonde ele estivesse, ele poderia e deveria ser um missionário. Então eu acho que vocês entenderam o que eu gostaria de fazer nessa noite. Porque o meu pedido para você não é para que Deus te incomode se você vai ser missionário ou não. Porque, meu irmão, se você é crente, você já é. Não tem como não ser. Só que eu falei isso lá no Retiro dos Homens. Você vai entender e você vai levar isso para casa. Você é missionário fazendo o que você faz. Você é médico, você pode ser um cristão médico. É muito diferente ser um médico cristão do que ser um cristão médico. É totalmente diferente. Se você for médico cristão, a medicina vem primeiro. Mas se você for cristão médico, cristã médica, você está colocando a missão em primeiro lugar. Muda tudo. Você vai continuar sendo médico, mas a missão, o Espírito Santo vai guiar a tua vida. Eu falei isso lá no Retiro dos Homens. Tem uma mulher na minha igreja que se converteu há pouco tempo. Ela é influenciadora. O trabalho dela é ser influencer. Ela tem 14 milhões de seguidores nas mídias sociais. Eu falei para ela, olha só, presta atenção. Você tem uma voz muito mais potente do que a minha. Você faz um vídeo, você aperta um botão, 14 milhões de pessoas vão receber essa informação. Se você entender que você é uma cristã influencer, a tua vida vai mudar. E meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, ela está mudando. Ela escreve coisas que eu fico emocionado. Eu chorei essa semana. Ela postou um vídeo. Eu falei, meu irmão, essa mulher, ela é muito mais potente do que os 20 pastores juntos. Ela é influência. Então a minha pergunta para você não é se você é missionário. Eu acho que todo mundo entendeu isso. Leve isso para casa. A pergunta é, como você tem vivido a missão que Deus te deu? Como você tem vivido o projeto missionário que Deus tem para você? Mas eu não sei qual é, pastor. Eu também não, você que vai descobrir. Mas eu não sei até quando vai durar. Eu também não. Talvez ele mude a geografia em algum momento da tua vida. Ele é assim. Mas ele não é Deus de confusão. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Eu queria orar por você para que nós encerrássemos esse culto. E eu não posso me privar de te gerar a oportunidade de se colocar aos pés do Senhor. Nós vamos cantar uma música que diz o seguinte: render a Ti, adoração, é o que o meu coração anseia, leva-me além. Se você quer fazer isso com o Senhor, se você entendeu que a missão é para você, e que você não precisa saber se é ou não é, mas como, se você tem dúvidas, o meu chamado para você é o que Deus fez comigo. Gustavo, se coloca no meu altar, que tudo irá bem. Então, enquanto nós cantamos isso, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, eu quero convidar você a se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. É tudo o que você precisa fazer. Não fica com medo, você não vai precisar se mudar para Somália. E se você for para lá, o Senhor vai te falar de maneira linda. Então, enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, se coloque na presença do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui. Enquanto nós ministramos isso, faça isso, pode vir para cá e se coloque na presença do Senhor nesse momento. Isso, pode vir, se coloque na presença do Senhor, fale com Ele nessa noite. É o que meu coração deseja toda manhã, te imaginar. Isso, se coloque diante do Senhor para te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além.
antes de encerrar o culto, e eu queria te convidar a orar de uma maneira. Vocês que estão aqui no altar, falem com o Senhor. Você que está no seu lugar, se você está em família, segure na mão do seu marido, da sua esposa. Tem muita gente com medo de falar assim: Senhor, faz do meu filho um missionário. A gente tem tanta facilidade de falar assim: faz do meu filho um advogado, faz da minha filha um advogada, faz do meu filho um empreendedor, um profissional. Uma coisa está ligada à outra, irmão. Se ele for missionário, ele pode ser político, pode ser profissional, pode ser empresário, pode ser o que for. Peça ao Senhor para fazer dos teus filhos missionários nessa terra, porque dentro daquilo que o Senhor tem preparado para eles, o Senhor vai cuidar. Deus não é Deus de confusão. Deus não quer destruir tua família, Ele quer fortalecer. Por isso, você está em família aí, dê a mão para quem está perto de você e ore com a sua esposa pelos seus filhos, para que o Senhor envolva vocês nessas características. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Oramos por todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, no teu altar, ajoelhadas, chorando, se colocando diante de ti, avaliando as suas atitudes, avaliando a sua caminhada, avaliando o seu modus operandi. Senhor, enche essas vidas de serviço, enche essas vidas de obediência, enche, Senhor, essas vidas de sensibilidade, enche essas vidas do conhecimento da tua palavra, do convencimento pela tua palavra, enche essas vidas, Senhor, da noção de que o teu chamado não é geográfico, o teu chamado é para que estejamos perto de ti, Senhor. Pai, eu oro também, Senhor, pelas famílias, pelas pessoas que estão aqui conosco nessa noite, famílias abraçadas umas com as outras, pais, mães e filhos que estão agora de mãos dadas. Senhor, em nome de Jesus, Tu és um Deus que valoriza a família, Tu és o Senhor, Pai, que tem a família como um projeto, como um pilar na sociedade. Por isso, gera a noção clara de que os filhos são herança do Senhor, de que a missão não é um problema, é uma bênção. Gera, Senhor, na vida de homens, Senhor, de mulheres, a noção, Pai, de que se eles estiverem cheios da tua missão, Pai, eles vão viver o melhor dessa vida, Pai, eles vão ver o melhor nessa terra. Pai, abre os corações dos teus filhos para que eles reconheçam, avaliem e saiam daqui nessa noite avaliando a sua caminhada, se colocando como cristãos profissionais, se colocando como missionários profissionais. Abre os olhos dos teus filhos para que eles percebam amanhã que o trabalho onde eles estão, a faculdade onde eles estão, a escola onde eles estão, é um campo missionário fértil, Senhor, carente de missão. Abre os olhos dos teus filhos para isso, para que eles não mais respondam a pergunta de que missão é para alguns, mas para que eles se engajem na obra missionária e que não apenas a IBVA, mas o teu reino cresça, Lauro de Freitas mude, Senhor, e o teu evangelho venha sobre esse lugar. Nós oramos, nós te agradecemos, ó Deus, e te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Essa noite, talvez tenha alguma pessoa, tenha algum irmão, ou tenha alguém que entrou aqui que talvez não entendeu muito, não está entendendo o que está acontecendo. Eu quero falar uma coisa para você: as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Talvez tenha alguém aqui que precisa entregar a vida para Jesus Cristo, para começar essa caminhada com Ele, para entender das coisas espirituais, se aprofundar nessa palavra. E eu quero deixar esse convite para você. Eu vou estar aqui depois que terminar o culto. Nós vamos encerrar o culto agora. E se você sentiu o toque do Senhor na sua vida, você vem para cá conversar comigo. Não precisa ser teletransportado para cá, não. Você pode sair daí do seu lugar e venha para cá conversar. Fala: pastor, me explica aí, como é que eu faço para
começar a vida com Deus, começar a andar com Jesus Cristo. Eu vi tudo falando isso aqui, eu quero saber mais sobre essas coisas. Aproveite para isso. O Senhor plantou essa igreja nesse lugar aqui. Não foi para a gente simplesmente se reunir aqui e fazer culto. O Senhor plantou essa igreja nesse lugar para usar cada um de nós para sair dessa porta para fora e ser luz para onde nós passarmos, para sermos usados aonde nós passarmos, para, como o pastor Gustavo falou aqui, mudar Lauro de Freitas, a esperança. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se nós avançarmos, as portas do inferno caem. Elas têm que cair, porque o Jesus que falou, não foi eu que falei, não foi a BVA que falou. Então nós precisamos avançar, que as portas vão caindo e nós vamos entrando nessas portas. Basta a gente se dispor nas mãos do Senhor. Então hoje é dia de salvação. No retiro nós tivemos 5 vidas que se entregaram para o Senhor hoje. Aleluia! 5 vidas se entregaram. Já estão aqui decididos, querem já fazer classe de batismo, já querem caminhar com o Senhor. Mas talvez tenha alguém aqui que precisa fazer isso essa noite. Então, por favor, não deixa passar. Não, nós vamos encerrar. Você venha para cá, vem conversar comigo aqui na frente, para eu poder te dar um presentão do Senhor, te dar um abraço, orar por você e te falar como é que a gente faz para caminhar. Esses irmãos todos que estiveram conosco aqui na frente, ó, nos procure depois, para você já começar a se engajar. No próximo ano nós vamos fazer o nosso curso de treinamento de obreiros, e você precisa estar nele, já para poder conhecer, se aprofundar mais. Lembra que o pastor Gustavo falou? Preciso conhecer essa palavra, me aprofundar nela. Então nos procure depois, fala: pastor, ó, eu coloquei minha vida diante do Senhor, eu quero, não sei para onde o Senhor vai me levar, se vai ser lá no trabalho, na minha empresa, onde vai ser, mas eu preciso me aperfeiçoar. Procure a gente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa noite. Agradecemos, Senhor, pela vida de pastor Gustavo. Deus, o Senhor, Deus, não tem explicação, ó Pai. Não temos como a gratidão do nosso coração ser expressada aqui. O Senhor ter trazido o teu servo até aqui para nos abençoar tanto assim, Senhor. Obrigado, a Deus, porque ele tem se deixado ser abençoado e abençoar outras vidas para o reino, para, ó Deus, para o louvor da tua glória. O Senhor continue a fazer isso com teu filho, Pai, que as tuas ricas bênçãos estejam sobre a vida dele, sobre a família dele, Senhor. Que o Senhor continue se movendo na vida dele, Pai, conduzindo o teu servo para onde o Senhor quer, ó Deus, conduzir, porque ele está aberto para isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós vivemos aqui. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Tem falado, cada vez que nós escutamos essa palavra, ela fala conosco, toca no nosso coração. Deus, não nos deixe, Pai, ficar inertes diante de tudo que nós temos ouvido, Senhor. Não nos deixe, Pai, ó Deus, esperar as coisas acontecerem. Pai, o Senhor quer nos usar para fazer as coisas acontecerem, para fazermos diferença nas vidas aí fora, Pai. Ainda há esperança e o Senhor ainda tem propósitos nesse mundo, Senhor. E o Senhor quer nos usar para isso. Então faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Despeça-nos em paz nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, igreja amada, IBVA, homens da verdade, mulheres queridas, filhos que estão crescendo no caminho do Senhor hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Leva-me além.